Genison Lima dedica sua vida a aprender e a ensinar. Natural do município de Nossa Senhora Aparecida, recentemente conquistou o título de doutor em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe. No entanto, por trás desta brilhante história, existe algo muito mais especial. Persistência e muita dedicação. E é isso que a gente vai mostrar. Olha só. O carrinho de mão, ou a galinhota, como é popularmente conhecida, é importante para diversos trabalhos. Mas o que muita gente não sabe é que ela pode carregar bem mais do que produtos de feira. Ela pode carregar sonhos. Sonhos que ganharam sustentação pelo trabalho árduo de um sertanejo de Nossa Senhora Aparecida. Genison Lima aprendeu desde cedo que a roda que movia aquele carrinho poderia levá-lo a lugares antes inimagináveis. Mas que para chegar lá, a tarefa não seria nada fácil. De pegar carrego em feira, a doutor em Geografia, por muito ele passou, mas pensar em desistir, jamais. Toda essa história de superação a gente conhece melhor com ele, o protagonista dela, o Genison Lima. Genison, para você, nada foi fácil desde o início, não é? Não, desde os meus 12 anos de idade, eu iniciei o meu trabalho na feira. Na verdade, foi um trabalho que surgiu através de um grupo de amigos, onde naquela época nós tínhamos na cabeça de adquirir algum dinheiro para se manter na escola, principalmente nas horas do recreio, durante o lanche. Com o passar do tempo, meus amigos deixaram a atividade e só eu continuei. E até hoje eu exerço a função no município, na Feira Livre, aos domingos. Então você passa a semana aqui em Aracaju, estudando lá na UFES, no Rosa Elze, e no final de semana você retorna hoje também com o título de doutor. Sim, apesar da obtenção desse título de doutorado, que não foi fácil obter, inventei muitas adversidades desde o início da entrada na UFES, porque não é fácil um menino vir do interior de um município pequeno, como o município de Aparecida, e tentar se adaptar a uma logística totalmente diferente, que é o modo de vida na capital sergipana. Mas mesmo diante dessas dificuldades, eu não baixei a cabeça. Continuei, terminei minha primeira graduação em 2015 e com o pensamento de não voltar a residir no município, porque nós não temos nenhuma perspectiva de crescimento lá. Então, tentei e me arrisquei no mestrado, onde logrei êxito e também obtive esse título de mestrado, que é um título que é pré-requisito para o doutorado. Então, apesar da obtenção desse título hoje conquistado em 29 de fevereiro do corrente ano de doutor, eu ainda continuo exercendo as atividades na Feira Livre, porque eu almejo ser efetivo a partir do lançamento de editais para concurso ou também tentar um pós-doutorado. Olha, o Genison tem essa história bacana e a gente vai falar um pouco sobre esses desafios daqui para frente. Mas antes, Genison, eu queria que a gente voltasse lá para aquela época, quando você fez o seu vestibular. Como seus pais reagiram quando você passou no vestibular para a Geografia? Então, isso foi mais precisamente em 2010. Quando eu prestei a seleção do vestibular, era o antigo seriado da UFES, que em 2011 já foi implantado o ingresso pelo Enem. Foi um momento, eu digo aos meus amigos que 2010 foi o melhor ano de minha vida, porque eu tinha uma rotina muito puxada e ao mesmo tempo regrada. Acordava às 4 da manhã para ir no sítio ajudar meu pai, retornava para a sede do município às 7 da manhã, chegava em casa, tomava banho, tomava café e me deslocava à escola. Quando chegava em casa era meio-dia, trocava de roupa, almoçava e ia ajudar meu pai até 3 da tarde. No meu retorno à sede do município, nesse período da tarde, eu estudava até às 10 da noite. Era uma época muito difícil em que não se tinha internet e quase computador. As pessoas que tinham computador na época no município eram muito restritas e computador de mesa. Então eu só tinha como fonte de informação o livro didático. E aí foi um período em que eu me dediquei o máximo que eu podia, até virando as noites e madrugadas, porque para mim era um ano decisivo
e eu queria entrar na universidade. Apesar também de enfrentar algumas desavenças, se assim eu posso dizer, com alguns colegas de turma, porque os mesmos me intitulavam de que eu não conseguiria, eu não ia passar no vestibular da UFES porque eu não tinha poder econômico para fazer cursinho preparatório em Itabaiana, em colégios renomados. E aí, simplesmente, diante dessa afirmação sobre mim, eu não rebati. Eu mentalizei e eu disse que eu ia mostrar que muitas das vezes o poder econômico ele pode resolver muitas coisas, mas não o conhecimento. E aí eu mantive esse ritmo de intensificação de estudos nos livros didáticos e quando saiu o resultado do vestibular, eu fiquei sabendo em um jornal impresso pelo Colégio Alternativo, porque minha mãe conseguiu um recurso e eu fiz uma revisão de 15 dias nesse colégio. Então, a gente vê que na época até os meios de comunicação eram um pouco caóticos nesse sentido de obter determinadas informações. E aí os seus pais, quando souberam da notícia? E aí quando os meus pais souberam, eles não estavam na sede do município, eles estavam no sítio. A minha reação primeira foi, quando eu vi que eu estava aprovado, foi de estudar cada vez mais, principalmente... Não parou mesmo sabendo do resultado? Eu não vou parar de estudar não, até eu começar lá... Não, inclusive eu fui até criticado pelos colegas que também passaram. E aí, diante dessa notícia, eu aguardei minha mãe chegar na sede do município, porque meu pai dorme no sítio por conta de roubos. E aí eu disse à minha mãe, ela assim ficou muito alegre, e eu disse que a gente silenciasse pelo momento de 30 minutos, para a gente refletir, porque meus pais, eles são analfabetos, nunca tiveram oportunidade de estudar na vida, e muitas das pessoas não acreditavam no meu potencial, por conta dessa questão financeira. E aí eu superei todos os limites e expectativas até dessas pessoas, e perdurei na caminhada através dessa graduação e hoje alcancei o último patamar da escala estudantil, que é o doutorado. Olha, hoje ele com o título de doutor em Geografia. Eu, quando fiz minha graduação em Geografia, nós inclusive já fizemos disciplinas juntos, né? E eu sempre admirei esse lado muito aguerrido do Genison, porque não é fácil você passar esse período, ia para o interior, trabalhava, voltava também. A gente sabe como a vida do estudante não é fácil, né? E o Genison conseguiu chegar em cada patamar. Mas eu queria saber de você, como foi que você mentalizou esse último posto, assim, tipo, eu vou ser doutor em Geografia? Porque, tudo bem, você poderia ter feito ali a graduação, no caso, você era bacharelado, não é isso? Bacharelado. E poderia exercer, fazer algum concurso em algumas áreas afins. Mas não, você decidiu focar na carreira acadêmica. Qual foi o grande motivo disso? Então, o grande motivo foi a descoberta do meu potencial ainda dentro do curso do bacharelado, que minha vertente maior era o ensino. Então, como eu estava já prestes a concluir o bacharelado, eu pensei, depois eu faço o Enem para a licenciatura. E aí veio o mestrado, né? Com o mestrado, eu percebi que diante daquela conclusão do mestrado, quando o pesquisador ele faz uma pesquisa, sempre há lacunas para que outros pesquisadores se debrucem e também pesquisem. E aí eu me sentia muito insatisfeito só com o título de mestre. E aí, durante esse período de finalização do mestrado, eu consegui um trabalho de carteira assinada lá como recepcionista no hospital universitário. Só que quando eu me apresentei à empresa, eu deixei bem claro que eu só ia passar uma chuva, porque eu queria almejar o doutorado. E aí, como os editais na UFES para a seleção de doutorado só abrem em setembro, eu fiquei trabalhando esse período para não ficar sem dinheiro. E quando saiu o edital, eu me inscrevi e prestei a seleção. E também logrei êxito. À medida que logrei êxito, já deixei comunicado no setor que só ia ficar trabalhando até o início de março, depois iria pedir demissão, porque minha prioridade era o doutorado. E olha só, passaram-se então 4 anos. 4 anos. E hoje você está com esse título, te avaliando e vendo se realmente todo aquele projeto, todo o seu estudo valeria a aprovação para se tornar doutor. Aquele momento específico, quando você vai lá para defender a sua tese.
Então, é um momento de fazermos uma retrospectiva e de ver uma somação de esforços para que aquele dia da defesa ele estivesse acontecendo. Na verdade, eu nunca neguei a minha identidade aos finais de semana, enquanto muitas pessoas estão em momentos de lazer. Eu tinha que acordar 1 da manhã. Então, estar diante de uma banca era estar ao mesmo tempo me desafiando e me ressignificando, porque para se chegar nesse momento da banca, é sinal que seu trabalho ele está concluído. E eu sempre parti dessa perspectiva. E se o Genison de 2024 encontrasse com o Genison de 2010, o que é que ele falaria? Que evoluiu muito, até em questão de timidez, porque lá em 2010, só para você ter uma noção, quando tinha seminários, lá no 3º ano do ensino médio, eu me recusava a apresentar. E sempre dizia aos professores, pode colocar 0 no diário que eu não vou apresentar, por conta da minha timidez. Eu vim superar a minha timidez em 2011, no primeiro seminário na Universidade Federal de Sergipe. Então, é o significado de talento e perseverança que fizeram o Genison aqui desbravar vários caminhos e esse, claro, com muita alegria, com seu título de doutor. Você, como todos os brasileiros, batalhou e batalha. Agora eu quero saber qual a mensagem que você manda para quem está nos assistindo nesse momento, que almeja um sonho, assim como você alcançou o seu. Então, a questão é nunca desistir e nunca, às vezes, deixar se atrelar a determinados comentários de pessoas, porque hoje nós estamos em uma sociedade que nem todas as pessoas torcem pelo nosso sucesso. Então, nós próprios devemos ser protagonistas do nosso caminhar. Estabelecer todas as variáveis que eu posso utilizar e o que eu tenho no momento para se chegar a esse objetivo que tanto se almeja. Desiste jamais, é uma palavra que pra gente não existe no dicionário. O carrinho leva a feira que alimenta o corpo. A coragem leva a persistência que alimenta o sonho. Os dois não aparecem à toa nessa história. Mostram que por mais dificuldades que possamos viver, nada apaga a chama de um sonho que pode ser distante, mas não impossível.